Lições relacionadas a Moisés, aos pais de Moisés. A primeira lição que eu quero destacar aqui é que Arão e Joquebede eram os pais de Moisés. Eles tinham fé em Deus. Quando lemos Hebreus capítulo 11, versículo 23, a Bíblia está dizendo: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. E a última parte do versículo diz: e não temeram o mandamento do rei. Embora o texto que lemos, capítulo 2 de Êxodo, a partir do versículo 1, não mencione a fé desse casal, Arão e Joquebede, no entanto, a chamada galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, traz esse detalhe. Moisés, já nascido, foi por seus pais escondidos 3 meses, e isto pela fé. A fé é uma lição aqui importante e fundamental nesse texto, nesse casal, nessa família. Porque os problemas, as dificuldades, as crises só são vencidas porque tem fé em Deus. Que chegam para todo mundo. As crises, os problemas. Irmão Paulo bem lembrou aqui no início, quando conseguiu uma palavra, que não afirmaria assim que todas as famílias têm problemas, mas pelo menos muitas têm problemas. E a gente vê dia após dia famílias se sucumbindo e acontecendo aqui aquilo que os jovens cantaram aqui. E muitas vezes aquele que não tem a fé em Deus não suporta as crises, as tempestades, os vendavais, porque por falta da fé em Deus, Jesus não está com eles no barco que representa a vida, a família e outras coisas. Mas aquele que tem fé em Deus, ele supera, ele vence as crises. Hoje nós estudamos uma lição baseada em Abacuque, e em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que começa aquela famosa expressão que percorre por toda a Bíblia: mas o justo, pela sua fé, viverá. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação, de circunstâncias, de problemas que venham se abater sobre a família que conhece a Deus, que acredita em Deus, ela pode ser vencedora porque acredita em Deus. Glória. E o texto de Hebreus 11, 23 está dizendo: e não temeram a ordem do rei. Os irmãos lembram muito bem que o povo de Israel estava cativo. E Deus havia dito para Abraão: o teu povo será peregrino em terra estranha por 400 anos. E agora o povo chegou ali, a família de Jacó, os descendentes de Jacó, e o povo de Deus começou a crescer ali naquela terra, no Egito. E quando José já havia morrido, foram se levantando reis, e levantou-se o rei que não conhecia José, não sabia da história de José, os feitos de José, o benefício que José havia trazido àquela terra. E começou a apertar o povo, e o povo cada vez mais sendo escravizado. Quando a gente lê o capítulo 1 de Hebreus, versículos 15 e 16, a Bíblia diz que a pressão era tão grande, o serviço com o qual os hebreus eram forçados a servir era tão grande que eles amargaram a vida, perderam a vontade de viver. E é nesse meio, nessa época, em que nasce Moisés. Moisés não é o primeiro filho do casal. Tem Arão, que nasceu primeiro, e também antes de Moisés nasceu Miriam. Mas aqui entra em evidência Moisés, porque é aquele que Deus mais tarde vai usar para libertar o povo do cativeiro. O tempo do povo ser livre, conforme Deus disse, que o povo Abraão será cativo em terra estranha por 400 anos. Estava findando os 400 anos, então Deus começa a preparar aquele que libertaria o povo do Egito, que é Moisés. Deus é fiel às suas promessas. Ele está no controle de tudo, nada passa desapercebido, e Ele cumpre as suas promessas no devido tempo. Nós que somos homens podemos estar cansados,
Talvez tenha gente aqui nessa noite dizendo, mas faz tempo que Deus fez a promessa. Não se importe, porque a promessa foi Deus que fez e o tempo também é de Deus. Qualquer momento, o tempo e a promessa vão se encontrar e Deus vai cumprir na sua vida o que Ele diz. Ele é fiel. O povo está na escravidão. A mão do faraó está pesando sobre o povo. O povo não tem mais vontade de viver. Mas Deus está nos céus e está preparando um grande livramento. E através de uma família, através de um casal, através de um homem e de uma mulher que, de acordo com a vontade de Deus, decidiram subir e formar uma família. Deus tem propósito com a sua família. Deus tem propósito com a sua família. Arão e Joquebede tinham fé em Deus. E o que eles fizeram não foi simplesmente coragem, não foi simplesmente atrevimento, foi fé em Deus. Eu estava em casa quando ele estava lembrando aqui, de um dos alunos que citou aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, onde a Bíblia diz, porque não andamos por vista, mas por fé. Quando não andamos por fé, mas por vista. Nós temos que andar nesse mundo como se estivéssemos com os nossos olhos físicos fechados, porque nada que acontece nesse mundo determina a vontade de Deus na nossa vida, ou limita em nossa vida, ou na nossa família junto de Deus, porque nós vivemos como que olhando para cima e dependendo daquilo que está em cima. Eles tinham fé em Deus. Precisamos, acima de tudo, acima de qualquer coisa, ter fé em Deus. Eu pai, eu mãe, filhos, temos fé em Deus. Uma segunda lição que a gente aprende relacionada aos pais de Moisés é que eles começaram da maneira correta. Alguns dos irmãos estiveram no último culto da família e a gente falou aqui sobre José, pai adotivo de Jesus. E uma das características, pastor, que a gente percebe em José é que ele começou da forma correta, com pureza. Eles não tiveram nenhum relacionamento íntimo antes de fato se casarem. José começou da maneira correta. E agora a gente vê aqui a igreja, Arão e Joquebede começando da forma correta. Arão e Joquebede eram da mesma tribo. É o versículo 2. Afirma que eles eram da mesma tribo. Êxodo capítulo 6, versículo 20 também. Ambos eram da tribo de Levi. E aqui a aplicação, eu quero ser rápido aqui, lembra-se 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual. Você é crente, tem que casar com alguém que é crente. Você gosta de ler Bíblia, tem que casar com alguém que gosta de ler Bíblia. Você que gosta de orar, tem que casar com alguém que gosta de orar. Gosta de cultuar a Deus, tem que casar com alguém que gosta de cultuar a Deus. Já dá fruto. Muitos servos de Deus e servos de Deus já foram enganados. Não, depois da gente casar com a igreja. Teve um caso desse tempo com a igreja. E aí depois a serva do Senhor chegou a apanhar o camarada. Depois não adianta, tem que ir antes. Se ama de fato, ele vem ao seu lado. Antes das coisas acontecerem. Depois o homem geralmente não cumpre depois. Principalmente relacionado a se render a Cristo, porque o diabo vai fazer de tudo para desviar o cada vez mais. Era a mesma tribo. Não case com alguém que não é da sua tribo entre aspas. Não case com alguém que não é da igreja, se você é da igreja. Não case com quem não é crente, se você é crente, porque depois virá problema, é o jugo desigual. É o jogo desigual. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 3. Arão e Miriam sabiam disso. Deus proibiu que os hebreus casassem com outros povos e que privilegiassem os relacionamentos da mesma tribo. Eram orientações de Deus. Eles fizeram a coisa correta. Muitos pais, eu vou só repetir a frase que a gente falou no último grupo da família. Muitos pais
perdem, digamos assim, a moral de ensinar os filhos em alguns detalhes porque começaram errado. E aí, se o filho ou a filha vai no mesmo caminho, fica difícil trazer a correção. Mas ainda bem que Deus pode mudar as coisas. A terceira lição que eu quero trazer aqui é que Arão e Miriam, ou melhor, Arão era o filho deles, Arão e Joquebede geraram filhos em uma época muito difícil. E é retrato da nossa época. A Bíblia é linda. A palavra de Deus é algo fenomenal. A gente lê as histórias bíblicas e parece que são fotos e retratos da nossa época. Ensinamento de Deus para nós. Eles casaram em uma época difícil, o povo estava na escravidão. E além de estar na escravidão, havia uma perseguição diabólica contra os infantes, contra os meninos hebreus. Faraó havia dado uma ordem, capítulo 1, versículos 15 e 16 de Êxodo, que os meninos hebreus fossem mortos. Deu a ordem para as parteiras. Quando vocês forem dar assistência às mulheres que estiverem dando a luz, observem, verifiquem, examinem, e se for um homem, mate-o. Aí se for menina, pode deixar ele. Era um plano do diabo para que o povo permanecesse sempre preso. Porque Deus já havia, claro, arquitetado o plano, iria colocar esse plano a qualquer momento de libertar o povo. Só que mesmo assim, aquelas parteiras temeram a Deus e não fizeram o que Deus havia ordenado. E aí nasce Moisés. Mas eles foram corajosos, Arão e Joquebede. Em uma época difícil, tiveram filhos. A época que nós vivemos não era muito diferente. Há toda uma ação do diabo cercando os nossos filhos. Eu não posso dizer antes que eu devia ter nascido, mas eu digo da minha época, está difícil. Eu lembro da criação que os meus pais me deram, o trabalho, a dedicação, o cuidado que tiveram comigo, mas está cada vez mais difícil. O diabo está cercando as crianças, porque quer que elas morram. Não só em sentido literal, físico, mas em sentido espiritual. Não conheçam a Deus, sejam lançadas para longe, para distante de Deus. E ele ataca de um lado, ataca de outro, para destruir, especialmente as crianças. E mesmo com essa ordem, Hebreus capítulo 11, versículo 23, nós vemos aqui, eu citei, eles não temeram a ordem do rei. Irmãos, a gente não pode ser medroso para se tornar diante da ordem de um governante qualquer. Quando essa ordem vai de encontro aos princípios divinos. Temos que ser ousados como Pedro e João. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo sabendo que o seu filho poderia morrer, eles decidiram, vamos ter. E servos do Senhor que tinham projetos e veem as coisas ficando cada vez mais difíceis, que os seus projetos de ter filhos não sejam frustrados. Se Moisés não tivesse nascido, talvez Deus usaria outra pessoa, mas Deus queria usar Moisés para libertar o povo de Israel. Você não sabe o plano e o projeto que Deus tem para o seu filho e para a sua filha. Ele sabe. Não sei se os irmãos lembram da história de Beethoven. Os pais de Beethoven tiveram 5 filhos deficientes ou deficiências graves. E quando foi ter o 6º filho, recebeu um mundo de conselhos: aborte, mate, tire.
E ela, a mãe, decidiu não abortar, não tirar. E ele se tornou de novo um dos maiores músicos da história. E o que dizer os planos de Deus? Você não sabe os planos de Deus. Talvez você não saiba. Próximo filho, próxima filha. Mas com certeza, se for gerado e criado em um lar cristão, Deus tem um plano especial. Lições relacionadas à criação de Moisés. Primeira lição: Arão e Joquebede preservaram a vida do filho. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Eles tiveram e esconderam o filho. Joquebede é mencionado aqui, mas em Hebreus 11, 23, a Bíblia diz: os pais dele, pela fé, o guardaram. Então, Arão teve também a sua participação. É claro que a participação maior era de Joquebede, porque era aquela que ficava em casa. Arão era escravo e tinha que estar trabalhando para o faraó, construindo as suas cidades. Preservaram o filho. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 2, esconder, ela escondeu por 3 meses. É claro que o verbo esconder abrange um mundo de outras ações: coragem, inteligência, prudência, dedicação. Essa pergunta que eu vou fazer aqui já foi feita várias vezes. Mas imagine, irmãos, o que fazer para calar uma criança que está chorando numa situação dessa aqui. E que ninguém perceba. Porque é lógico que os soldados, os emissários, os vigias, os olheiros de Faraó estavam em tudo quanto é lugar. O povo estava crescendo e era uma ameaça para o império. E a ordem era matar os meninos. E aí Moisés queria o gargalo no mar, se alimentar, as necessidades, e por outras razões, uma dorzinha. Mas eu lembro aqui de Daniel. Daniel, ele colocou no coração de Daniel 1:8 não se contaminar com as coisas imundas do rei da Babilônia. E a Bíblia diz ainda no capítulo 1 que Deus deu graça a Daniel. Ele cumpriu o propósito que colocou no coração. Eu não sei como Joquebede fez, mas Deus deu graça para ela cumprir o propósito de guardar e preservar o seu filho. Glória a Deus. Se você pai, se você mãe tem o propósito de preservar em Deus o seu filho, a sua família, se você tem isso no seu coração, Deus vai dar graça a você e o seu propósito será cumprido. Deus faz o coração, irmão. Deus sabe o que está no nosso coração. E a sinceridade ela prevalece diante de Deus, porque Deus vê todas as coisas. Deus não compactua com mentira ou outras coisas semelhantes, mas quando há sinceridade, e a Bíblia diz: Deus deu graça a Deus e cumpriu o propósito. Seja sincero, tenha princípios, tenha estas posturas diante de Deus, e Deus vai realizar os desejos do seu coração. Não é o que diz o Salmo? Preservar o filho. O nosso filho será preservado, ele não vai morrer, ninguém vai tirar a vida dele. Quando eles não puderam mais guardar em casa, esconder, aí Deus deu outras estratégias, outros planos, mas o certo é que Moisés viveu e foi um homem de Deus para a glória de Deus. Resultado do cuidado dos pais, de terem preservado, de terem guardado. É preciso no nosso mundo ter inteligência, desenvolver essa inteligência, não só a coragem, mas a inteligência, a perspicácia, a agudez. O que eu vou fazer? A minha filha Ana tem 8 anos. Boa parte
de muitos vídeos infantis que ela via com menor idade. Eu via com ela e via às vezes antes dela. E até em produções chamadas gospel, chamada evangélica, própria para crianças, tem algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. E eu estava ali para, na medida do possível, ir corrigindo. Precisamos guardar os nossos filhos. Precisamos responder os nossos filhos. E quando temos esse propósito, que Deus vai nos dar graça para não ser vitória. Segunda lição relacionada à criação de Moisés. Joquebede construiu uma arca para a proteção de seu filho. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais esconder, ele tomou uma arca de juncos e apertou com betume e pés, e pondo nela o menino, apoiou nos juncos à borda do rio. Chegou um momento que ela não pôde mais dar, não pôde mais esconder. Tinha que ter outra ideia, outro plano. E Deus instruiu ela. Fez uma arca, uma caixa de madeira, e revestiu com uma espécie de material semelhante ao piche. Eu não vou entrar aqui no detalhe, a representação do betume e do pés, porque vai levar um tempo. Mas ela revestiu por dentro e por fora para que quando colocasse sobre o rio, a água não penetrasse. O filho dela não estivesse em dificuldade. Isso traz uma aplicação de preparação para que os filhos possam enfrentar o mundo lá fora. Papai e mamãe, eu vou usar aqui uma linguagem rústica, não terão os filhos para sempre na barra da saia. Papai e mamãe não terão os filhos todos os momentos diante do golpe de vista físico. Em um momento ele vai ter que sair, vai ter que deixar o corpo distante dos olhos físicos, dos olhares do pai e da mãe. Mas se o junco tiver sido preparado, a arca tiver sido preparada pelo pai e pela mãe, esse filho vai sobreviver sobre o rio da vida. E o rio da vida não vai afogar. Glória a Deus. Agora é preciso preparar a arca. Isso fala de todo o trabalho que Joquebede teve para instruir, criar o seu filho no temor do Senhor. Como estamos, papai e mamãe? Estamos preparando o ar. Daqui a pouco o nosso filho cresce, a nossa filha cresce. Tem que, entre aspas, no bom sentido, ganhar o mundo, seguir a sua vida, mas a arte estamos preparando. Ele conseguirá, com a nossa ajuda, com a nossa instrução, com a nossa criação, enfrentar o mundo e ser vitorioso e permanecer vivo. Isso aqui fala principalmente do ensino, da instrução da palavra de Deus. Da mesma forma que a arca na época de Moisés protegeu a sua família, guardou o amigo de lucro, aquela arca guardou Moisés, guardou a sua vida. Terceira lição relacionada à criação de Moisés. Moisés esteve sob supervisão. Quando não foi da sua mãe, foi da sua irmã. Versículo 4. E sua irmã, no caso Miriam, postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Quando a arca foi colocada no rio, a sua irmã ficou de longe observando para saber o que aconteceria com o rio. Supervisão. Criança não pode viver sem supervisão dos pais. Tem que ter supervisão. E eu ouvi uma psicóloga essa semana, não propositalmente, eu estava vendo um vídeo sobre relacionado a conselhos para filhos e tentando comparar. E aí uma delas disse: se o nome ela confirma categoricamente, eu até pensei, essa mulher vai achar um problema por aí, porque esse pensamento dela é bem parecido com a Bíblia, mas não é evangélico. E ela falava exatamente disso: filho tem que ter limite.
de fazer o que quer. Às vezes o pai é tendencioso ou tem aquela preocupação de que precisa ser amado pelo filho, que o filho goste, que o filho ame e por isso faz tudo que o filho quer. Isso não é amor. Você tem que permitir algo ao seu filho quando aquilo também lhe faz bem. Até porque o verdadeiro amor, ele corrige, ele disciplina. E a Bíblia ensina isso. Efésios capítulo 6. Os filhos devem obedecer e honrar os pais. Os pais devem criar os filhos na instrução do Senhor. Isso aqui é mandamento para mim, que sou cristão, que sou crente em Jesus. É uma ordem. Criar os filhos no mandamento e na instrução do Senhor. Pastor leu um texto aqui que é correlato de Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. É a confissão de fé dos hebreus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e delas falarás aos teus filhos, e lhes inculcarás na mente, falando delas assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Colocarás também sobre a tua testa como testeira, e escreverás na tua casa, nos portais e nos umbrais. Palavra de Deus. Eu estava lendo um livro que eu tenho de auxílio ao trimestre de 2017, do pastor Ezequias Soares. Ele escreveu aquele trimestre, um dos trimestres de 2017, falando sobre o caráter cristão. E eu estava vendo lá, irmãos, que preste atenção, o caráter e personalidade. A personalidade de uma pessoa, ela se desenvolve até os 7 anos de idade. Envolve fatores biológicos, psíquicos, químicos e até a heredidade do pai e da mãe. A personalidade é aquilo que a pessoa é em si mesma. Herda parte disso do pai e da mãe. Mas ele tem o seu próprio caráter. Até os 7 anos é desenvolvido o caráter. 7 anos a pessoa está com o caráter formado. Mas, aliás, a personalidade. Agora, o caráter, ele pode ser moldado pelo resto da vida. Uma pessoa pode aprender aos 10 anos de idade e aos 100 anos ele continuar aprendendo o seu caráter a ser moldado. A apresentação da personalidade dele envolta, inserida em todo o contexto social. Isso tem influências externas e internas, da família, da religião, da política, no mundo em que ele está. Percebam, irmãos, a importância do pastor que falou aqui da escola bíblica dominical do ensino em casa, porque o ensino da criança na igreja tem que ser uma extensão do que acontece no lar. Somente a igreja não é responsável pela educação dos filhos dos crentes. A igreja coopera com a educação, mas a ação inicial deve ser dos pais. Vocês não estão entendendo? Amém. A criança foi desde cedo para a escola dominical, para o grupo de ensino, e ela recebe o ensino da palavra de Deus. Dificilmente essa pessoa será uma pessoa ruim na frente. Provérbios 22:6. Estude a criança, ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Se eu preciso que o meu caráter seja formado, forjado ainda, imagine uma criança. E a melhor fase para ensinar e para aprender é na infância. Perceba, irmãos, a importância das crianças na igreja. E até nos cultos normais. Deus tem seus instrumentos na sua casa. E Deus quer, através da palavra, edificar o seu filho, o meu filho, os nossos filhos. Glória a Deus. Precisamos cooperar na educação.
Amém, amados? Criança tem que estar sob supervisão.